Espero que Deus fale com você. Minha oração, coloque a mão no teu coração, em nome de Jesus. Diga comigo: Espírito Santo, eu profetizo sobre o meu coração. Eu declaro agora que o meu coração é uma terra sedenta da tua vontade, da tua palavra. Ministra, Espírito Santo, a tua palavra no meu coração. Grava a tua palavra, que eu possa sair daqui disposto a viver e praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, há uma preocupação no nosso coração com relação a cada palavra que é ministrada aqui, porque nós seremos cobrados não daquilo que nós não sabemos, mas seremos cobrados daquilo que nós sabemos. Então, quanto mais conhecimento você adquire, mais devedor você se torna. Agora, pastor, então eu não quero aprender, eu não quero conhecer. E isso nos distancia de Deus. Quanto mais conhecimento, mais próximo de Deus você se torna. Mas o que te aproxima de Deus não é o conhecimento em si, mas é a prática do que você conheceu. Amém? Porque eu conheço muita gente que tem um conhecimento fantástico de Deus, da palavra dele, sabe tudo sobre Deus, mas não tem nada de Deus na vida dele ou dela. Ao passo que algumas pessoas conhecem pouco, mas pelo pouco que pratica tem muito de Deus. Então Deus, ele não vem pelo conhecimento, ele vem pela prática. Amém, querido? E o nosso desafio aqui é ajudar você a ser um praticante da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. O que mudou a minha vida não foi o quanto eu conheci, mas foi o quanto eu pratiquei. O que transformou a minha vida não foi o tanto de conhecimento que eu adquiri, mas foi o tanto do conhecimento que eu pratiquei. E você precisa guardar isso no seu coração. Não basta apenas conhecer, não basta apenas saber, nós precisamos colocar o nosso conhecimento em prática. Por isso nós precisamos parar, irmãos, de julgar as pessoas e começar a julgar nós mesmos. Amém? Amém? Julgue você mesmo. Nós precisamos aprender a olhar para a nossa vida e analisar a nossa vida com o critério da palavra de Deus. Nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus? Nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus? A minha vida, ela reflete a palavra de Deus? Isso é muito importante. Isso não é só para quem é pastor, isso não é só para quem é obreiro, isso não é só para quem é diácono, isso não é só para quem é presbítero, isso é para todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Amém? Amém? O que te torna filho de Deus não é a igreja que você frequenta. O que te torna filho de Deus não é a Bíblia que você carrega debaixo do braço. O que te torna filho de Deus não são as orações que você faz. O que te torna filho de Deus não são os jejuns que você faz. O que te torna filho de Deus é o que você vive de acordo com a palavra dele. É diferente ou não é? É ou não é? Tem muita gente frequentando a igreja, mas ainda não é filho. Tem muita gente carregando a Bíblia, estudando a Bíblia, mas ainda não se tornou filho. Tem muita gente que ora, às vezes até mais do que eu, mas ainda não é filho, porque não decidiu viver a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele veio na sua vida e na minha vida, amém? O dia que você entregou a tua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo, amém?
Agora o Espírito Santo, ele entrou na minha vida e na sua vida, não é para fazer a nossa vontade, mas é para nos ajudar a fazer a vontade do Pai. Diga comigo, o objetivo. Eu gosto que você repete, já percebeu isso? Isso ajuda você a gravar, embora você não goste. Mas diga, o objetivo do Espírito Santo na minha vida é me ajudar a ser um praticante da palavra de Deus. Amar a Deus, irmãos, é muito mais do que fazer boas obras. Amar a Deus é colocar a palavra de Deus em prática. Esses são os que me amam, aqueles que guardam, aquele que tem e guarda os meus mandamentos. Evangelho de João, capítulo 14. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Isso foi só um reflexo do Espírito. Evangelho de João, capítulo 15, por favor. Eu quero abordar um assunto hoje, simples, mas que se você decidir fazer o que nós vamos falar a partir de hoje, eu creio que a sua vida nunca mais será a mesma. Esse amém podia ser melhor. Amém? A sua vida nunca mais será a mesma. Se há de concordar comigo que nós, como bons brasileiros que somos, e eu tenho orgulho de ser brasileiro, amém, irmãos? Eu sou apaixonado no Brasil e nos brasileiros. Eu não tenho inveja de outra nação, eu amo a minha nação, amém? E, pastor, se você pudesse escolher um país onde nascer, qual que o senhor gostaria de nascer? No Brasil mesmo. Deus não me plantou na nação errada, amém? Amém, irmãos? E nós, como bons brasileiros, uma das dificuldades que nós temos é de permanecer. Diga comigo, permanecer. O que é isso, pastor? Ser constante, perseverante, determinado. Essa é a grande dificuldade do brasileiro. É a grande dificuldade da maioria dos cristãos. A insatisfação, a insegurança, a incredulidade no coração das pessoas é tão grande que elas têm dificuldade de permanecer. Elas têm dificuldade de ser pessoas contínuas, de dar continuidade, às vezes independente do resultado. Há uma grande dificuldade porque nós vivemos a geração do instantâneo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Vivemos a geração do instantâneo. Então nós queremos tudo de forma imediata. Só que esquecemos que Deus, ele trabalha com o tempo. Diga comigo, tempo. E a Bíblia diz que há tempo para todo o propósito debaixo do sol. E Deus, ele trabalha na minha vida e na sua vida com o tempo. E a Bíblia diz que há tempo para tudo na nossa vida. E se você permanecer, você vai viver os tempos de Deus para cada área da sua vida, em nome de Jesus, amém? Mas tem que permanecer. E aqui no Evangelho de João, capítulo 15, o Senhor trata exatamente a respeito disso. Olha aí para a sua Bíblia. Verso 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Verso 4: permanecei em mim,
e eu permanecerei em vós. Então, o primeiro mandamento da permanência aqui é esse. Jesus está dizendo, ele está colocando na verdade uma condição. Para que ele possa permanecer em mim e você, é necessário que eu e você permaneça nele. Diga, para que Jesus permaneça em mim, é necessário que eu, independente das circunstâncias, das dificuldades, das provações, das lutas, diga, eu preciso permanecer nele. Essa é a primeira condição que o Senhor colocou. Se eu permanecer nele, ele vai permanecer em mim. E aqui entra aquilo que Paulo disse em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando é que Deus é por mim? Quando eu permaneço nele, ele permanece em mim. E se ele está em mim, quem é contra mim? Mas é necessário que eu e você permaneça nele. Essa é a primeira condição. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Segunda condição que o Senhor coloca aqui para mim e para você, é que as coisas boas e de Deus só vai acontecer na sua vida se você permanecer nele. Porque ele está dizendo que um ramo não pode produzir fruto de si mesmo. Nós não temos o poder de produzir nada bom de nós mesmos, irmãos. O nosso coração é maligno. O homem é maldoso por natureza, e ele não tem condições de produzir coisas boas dele mesmo. E é por isso que eu e você precisamos permanecer no Senhor, assim como um ramo. Por exemplo, se você cortar o galho, usando aqui o exemplo do Raul, da laranjeira, o ramo, o galho da laranja, ele só vai produzir laranja se estiver preso, conectado à laranjeira, sim ou não? Sim ou não? Se você cortar aquele galho, ele vai continuar produzindo? Sim ou não? Não. A mesma coisa eu e você. Nós precisamos entender que a sua vida, ela só vai funcionar se você permanecer nele. E o diabo sabe disso. Satanás, ele sabe disso há muito mais tempo que eu e você. E ele vem trabalhando para que você não permaneça em Deus. Porque se você não permanecer, você não vai produzir bons frutos. A sua vida não vai experimentar mudança, não vai haver transformações, não vai haver manifestação da presença de Deus na sua vida. E a grande maioria das pessoas aqui, elas se frustram, se desviam, voltam para o mundo. Então aqui o Senhor está ensinando os discípulos dele: olha, a condição de eu permanecer na sua vida é se você permanecer em mim. A condição de você dar bom fruto é se você permanecer em mim. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Verso 5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a outra condição é que o Senhor não quer que você dê apenas fruto, mas o plano e o propósito dele é que você dê muitos frutos. Diga, muitos frutos. Olha para a sua vida hoje. Cadê os frutos? Aonde estão os frutos? Qual é a quantidade de frutos você está dando? Esses dias atrás eu fui fazer uma visita
na casa de um irmão, e ele tinha aquele pé de cajamanga, aquele pé anão, aquele pequenininho assim. Irmãos, eu fiquei com dó daquele pé de cajamanga, mas ele tinha mais cajamanga do que pé. Eu nunca vi um trem daquele, irmãos. Ele tinha mais cajamanga do que pé. Ele estava todo debruçado assim, ele não estava aguentando segurar tanta. Eu não sei de onde veio tanta cajamanga, mas aquilo para mim foi uma figura. Quando eu leio esse texto aqui, essa figura vem na minha mente. A expectativa do Senhor é que você seja um ramo extremamente frutífero. Extremamente frutífero. Uma das passagens tremendas que nós temos na palavra de Deus é que certa vez Jesus estava voltando para Bitínia, vindo de Jerusalém para Bitínia, e ele estava com fome, e de longe ele avistou uma figueira, e o texto diz: uma figueira frondosa, cheia de ramo, cheia de folhas, e ele foi até aquela figueira para ver se encontrava nela frutos, e ele ficou muito decepcionado, porque quando ele chegou lá, ele só encontrou folha, ele só encontrou ramo, e a Bíblia diz que o Senhor amaldiçoou aquela figueira. E assim são os cristãos de hoje. A grande maioria deles são árvores frondosas, são ramos viçosos, de boa aparência, de boa formosura, mas que não dão frutos. Querido, isso é inegociável no reino de Deus. Não há razão de estar ligado no Senhor e não dar fruto, isso não existe. Quem permanece no Senhor dá fruto. Se não tem fruto, você precisa analisar aonde você está ligado, ou no que você está ligado. O plano, o propósito de Deus é que você seja um ramo frutífero. Primeiro com relação à sua vida, primeiro com relação às obras na sua vida, porque a Bíblia chama isso de fruto também. Segundo, pelas pessoas que você tem ganho para Jesus. Quantas pessoas você tem ganhado para Jesus? Quantas pessoas você tem sido usado por Deus para trazer para o Senhor Jesus? Quantas pessoas têm se convertido através da sua vida? Porque isso é fruto. Às vezes nós estamos preocupados conosco mesmo. Satanás tem agido de forma tão sutil que tem feito as pessoas viverem 24 horas do dia preocupada com si mesmo, vivendo uma vida ensimesmada. Palavra difícil e complicada, mas é isso aí. A preocupação delas é consigo mesmo, é com elas mesmas, e esquece do próximo, esquece das pessoas que estão à sua volta. E isso não é evangelho, irmãos. Isso não é evangelho. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz como convertido foi evangelizar. Eu tinha acabado de chegar na igreja, era novo convertido, e já fazia parte de uma equipe de evangelismo. Morava numa casinha de tábua, né, Rose? Vizinho da Rose. Irmãos, eu era pobre de dar dó, mas eu tinha uma preocupação de pregar o evangelho. Eu saía pregando o evangelho junto com os irmãos. Entenda, nós precisamos entender que nós fomos chamados para dar frutos, amém? Independente da situação que você está vivendo. Entenda, o pé de laranjeira, independente da circunstância, quando chega a época de dar laranja, ele vai dar laranja. O pé de manga, quando chega a época de dar manga, ele vai dar manga.
O pé de abacate, quando chega a época de dar abacate, ele vai dar abacate. E o crente que permanece em Deus, ele dá fruto. O Senhor te chamou para dar frutos. Há pessoas que estão à sua volta, que precisam encontrar Jesus, e você é a única esperança dessa pessoa. Há pessoas perto de você que estão com fome e sede de Deus, e você é a única pessoa que Deus vai usar para saciar a fome e a sede dessa pessoa. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. Que você não seja cortado em nome de Jesus. E ele diz aqui: porque sem mim nada podeis fazer. Isso aqui é um alerta para nós. Desista de querer viver a vida cristã na força do seu braço. Desista de querer ser cristão de forma religiosa. É impossível. Todo cristão verdadeiro e autêntico, ele precisa estar ligado ao Senhor Jesus. Ele precisa permanecer, independente do que você está vivendo, independente do que você está passando. Não importa o momento que você está passando, a palavra de Deus para você é: permaneça. Porque há coisas na sua vida que só será possível fazer permanecendo nele. Há coisas na sua vida que só será possível fazer se você permanecer nele. É Jesus que está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Então o fazer está ligado ao permanecer. Diga: só faz quem permanece. Só faz quem permanece. Outra coisa: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Que fim triste, sim ou não? Sim ou não? E o duro, irmãos, é que tem crente secando dentro da igreja. O duro é que tem crente secando dentro da igreja. Por isso que eu comecei dizendo: nós precisamos parar de julgar as pessoas e julgar a nós mesmos. Nós precisamos parar de olhar para as pessoas e olhar para nós mesmos. Eu pergunto para você: você está ligado? Você está conectado? Você está enxertado na videira verdadeira chamada Jesus Cristo de Nazaré? O sangue dele corre na sua vida. O Espírito dele vive em você. Você é alguém que pratica, que anda de acordo com a palavra de Deus. Porque senão, irmãos, você está secando. Não há vida de Deus em você. E aonde não há vida de Deus, não há frutos. O que vai trazer a mudança verdadeira, o que vai trazer a verdadeira transformação na sua vida, não é o fato de você ser crente, mas é o fato de você estar ligado, enxertado nele. Verso 7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecer em vós. Isso aqui todo crente ama.
Não, esse texto aqui, todo crente gosta. Olha lá, olha que coisa bonita, ó. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Mas aí, como bons brasileiros que somos, nós só pegamos a última parte do texto. Ah, pastor, mas está escrito na palavra de Deus que eu posso pedir o que eu quiser que será feito. Pode ou não pode, irmãos? Pode ou não pode? Pode ou não pode, igreja? Pode. Põe aqui o texto para mim, põe na tela, faz favor. Olha lá. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. É uma verdade. Mas essa verdade, ela tem uma condição. Qual é a condição? Eu preciso permanecer nele, e as palavras dele têm que permanecer em mim. Essa é a condição, irmãos. Mas a gente é bom no negócio, a gente só lembra da última parte do texto. Mas o Senhor está dizendo que se eu e você permanecer nele, e as palavras dele permanecer em mim, no sentido de colocar elas em práticas, ou seja, de sermos praticantes da palavra de Deus, eu cheguei na condição de poder pedir o que eu quiser, que será feito. Dá glória a Deus, por favor. Ai, pastor, fiquei até chateado agora, porque ficou difícil. Difícil para quem não tem o Espírito Santo. Mas para quem nasceu de novo, para quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu o Espírito Santo, e Ele capacita você, Ele vai te dar capacidade, Ele vai te dar força, Ele vai te dar estrutura para você permanecer nele, para a palavra dele permanecer em você, e você ser um praticante da palavra de Deus. Irmãos, ouça isso. O que vai salvar as pessoas não é o fato dela frequentar apenas uma igreja, mas é o fato dela ser praticante da palavra de Deus. Quantos aqui acreditam que Jesus está voltando? Quem acredita? Tem gente que levantou a mão, pelo amor de Deus, eu vou dar a segunda chance. Quem acredita que Jesus está voltando? 399, né, irmãos? Quem quer ser arrebatado com Ele em nome de Jesus? Não quer não? Tem gente que fez só assim. Quem quer, irmãos? Eu quero, pelo amor de Deus, eu não quero ficar aqui não, você está doido? Mas irmãos, o que vai te dar direito ao arrebatamento não é o tanto que você frequenta uma igreja, mas é o tanto que você pratica da palavra de Deus. É o fato da palavra permanecer em você e você permanecer nele. Isso quer dizer que você está conectado, e aonde ele estiver você vai estar também. Mas nós precisamos permanecer. A palavra dele precisa permanecer em mim, no sentido de colocar em prática, no sentido de ser praticante, no sentido de obedecermos os seus mandamentos. Não podemos negociar princípios, não podemos negociar nossa fé, não podemos agradar dois senhores. Nós temos que ser cristãos autênticos, irmãos. Sabe, nós estamos vivendo uma época muito difícil, onde o evangelho se tornou vulgar para muitas pessoas. Por quê? Porque não há pessoas que estão dispostas a pagar o preço, irmãos, e viver de forma verdadeira o evangelho de Deus. Vim assistir um culto, é a coisa mais fácil que tem, a parte mais fácil do cristianismo. Embora você às vezes tenha tido luta para vir na igreja,
Isso mostra o nível que você está vivendo. Porque às vezes você chegou aqui arrastado. Você veio e, sabe? Ou às vezes alguém te obrigou, alguém te arrastou e você chegou até aqui. Mas se perguntar, não, eu não queria vir. Isso mostra o distanciamento que você está de Deus. Porque aquele que está perto, ele quer estar onde Deus está. Aquele que tem intimidade, aquele que tem relacionamento com Deus, ele não tem problema de estar na igreja. O Senhor quer mudar isso na sua vida. O Senhor quer fazer de mim e de você verdadeiros cristãos, pessoas autênticas. Eu não sei se você conhece a história de Jó. Conhece? Conhece a história de Jó? A Bíblia diz que certa vez os filhos de Deus, quando chegou a época dos filhos de Deus se apresentarem a Deus, eles foram, e no meio deles foi Satanás. E quando Deus viu o diabo lá no meio dos filhos de Deus, Deus foi de encontro com ele, e Deus disse para Satanás: vistes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra como ele, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmãos, o próprio Deus deu testemunho de Jó. Mas sabe o que eu fico pensando nesse texto? É que Deus finalmente encontrou alguém em quem ele pudesse esfregar na cara do capeta e dizer: está vendo, diabo? Vale a pena. Está vendo, Satanás? Vale a pena. Aí você conhece a história. O diabo, ele é assim porque só tem abençoado ele. O senhor está paparicando demais ele. Tudo que ele pede, o senhor dá. Tudo que o senhor faz, toca na vida dele, tira tudo que ele tem, e você vai ver se ele não blasfema. E Deus falou assim: então vai lá. Vai lá. E Satanás foi, irmãos. Satanás tocou na vida de Jó. Jó perdeu os filhos, perdeu as propriedades, perdeu os bens, camelo, gado, foi perdendo, perdeu tudo, irmãos. Mas a Bíblia diz que em tudo isso, Jó permaneceu fiel. Em tudo isso Jó não pecou, mas Jó adorou a Deus. O tempo passou, e novamente os filhos de Deus vão se apresentar diante de Deus, e Satanás vai no meio deles. E aí eu fico imaginando, irmãos, Deus esperando, lá no trono, esperando o capeta chegar. A hora que o diabo apontou a carinha safada dele lá, Deus já veio de encontro. Viu meu servo Jó? Embora me incitaste contra ele, viu que ele não pecou, que ele continua reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Que a sua vida, que a nossa vida possa ser testemunhada por Deus em nome de Jesus. Que Deus levante a mim e a você como verdadeiros Jó, pessoas que serão retas, pessoas que serão íntegras, pessoas que serão tementes a Deus, pessoas que se desviarão do mal, pessoas que vão servir a Deus não por causa daquilo que Ele dá, mas por quem Ele é. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Deus não tem problema em te abençoar, meu irmão.
Deus não tem problema em abrir as janelas dos céus e derramar bênção sobre a sua vida. Ele não tem problema em encher você de bênção. Ele não tem problema com isso. Mas o grande problema é: você permanece nele? A palavra dele permanece em você? Verso 9: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Isso aqui é uma ordem. Permanecei no meu amor. Diga: Ele me ama. Diga: Jesus me ama. Outra vez: Jesus me ama. Você crê nisso? De verdade? Olha o que ele continua dizendo. Verso 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então qual é a condição de permanecer no amor dele? Qual é? Guardar os mandamentos. Eu pergunto para você nessa noite: você tem guardado os mandamentos dele? Você é alguém que pratica os mandamentos da palavra de Deus? Você é alguém que anda de conformidade com a palavra de Deus? Irmãos, amor não pode ser apenas uma filosofia. Amor tem que ser algo prático, algo que possa ser vivido e praticado. Tem muita gente que fala: Senhor, eu te amo, mas as suas ações não condiz com aquilo que ele está falando. Então aqui o Senhor está dizendo que a condição para eu permanecer no amor dele é se eu coloco a palavra dele em prática, se eu obedeço os seus mandamentos. Palavra dura, né? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas é porque Deus te ama. Amém? Deus ama você. Deus ama a sua vida. E às vezes a palavra dura, ela livra você da morte, ela livra você do engano. E o chamado de Deus para mim e para você é permanecer no amor dele. Mas como? Praticando a sua palavra. Ah, irmãos, às vezes é até pecado que eu vou falar. Mas às vezes a minha vontade que eu tenho é de poder entrar dentro de você e mudar essa chavinha que tem dentro. Você entende que o chamado de Deus para mim e para você é sermos praticantes da palavra de Deus? E nisso não tem religião. Mas por que que nós temos luta de pegar o que está escrito aqui e colocar em prática? Por quê? Por que tanta dificuldade? Irmãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E o objetivo do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, vou repetir isso, é nos ajudar a colocar isso aqui em prática.
é nos ajudar a colocar a palavra de Deus em prática. Agora imagina, se cada um de nós que estamos aqui nessa noite, e que estavam no período da manhã, decidir colocar essa palavra em prática. Irmãos, nós ganhamos essa cidade para Jesus. Nós ganhamos essa cidade para Jesus. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso. E é por isso que ele fica tentando impedir as pessoas de colocar essa palavra em prática. Esse não é trabalho apenas do pastor, irmãos, mas esse é o nosso trabalho. Nós temos dito aqui para vocês, nós não pregamos para vocês algo que nós não vivemos, mas nós tentamos trazer para você aquilo que nós temos colocado em prática, aquilo que nós temos vivido na prática. Então quando a gente diz para você, vamos orar, é porque nós oramos. Quando a gente diz, vamos mergulhar na palavra, é porque nós mergulhamos na palavra. Quando a gente diz, vamos praticar a palavra, é porque nós vivemos observando a palavra de Deus. E você precisa entender isso. Não é a religiosidade que vai mudar a sua vida, mas é o teu relacionamento com Ele, através da oração, da prática da palavra de Deus, que vai transformar a sua vida, que vai trazer a manifestação de Deus na sua vida. Eu lembro quando eu me converti, eu fui radical na minha conversão. Eu fui radical mesmo, a ponto da minha mãe achar que tinham feito lavagem cerebral na minha cabeça, dela chamar psicólogo, dela chamar o padre para conversar comigo. Porque nós vivíamos afundados no pecado. Eu, minha família, minha casa, minha mãe, tudo afundado no pecado, irmãos. Então eu me converti e eu decidi colocar isso aqui em prática. Então eu chegava em casa, tudo era pecado. E realmente, irmãos, tudo era pecado, porque nós estávamos afundados no pecado. Então eu comecei a ser o chato da história, eu comecei a ser o fanático. Alguns tios meus ficou de mal de mim, minha mãe ficou 3 meses sem falar comigo. Meus tios romperam o relacionamento comigo, não gostavam nem de conversar comigo, porque eu apontava o dedo, está errado, isso é pecado. Eu era meio exagerado, você vai para o inferno. Irmãos, eu era aquele profeta lá na minha família, falando, apontando o dedo, está errado, é pecado, está errado. Irmãos, nós tínhamos uma coleção de disco, minha mãe guardava uma coleção de disco. Nossa, eu fui muito longe agora, né? Meu Deus, tem gente aqui que nem sabe o que é isso. Irmãos, eu descobri que aquelas músicas eram usadas pelo diabo. Eu falei, isso tudo aqui é do capeta. Catei tudo aquilo, fiz um monte, taquei álcool e pus fogo. Minha mãe chegou, viu aquilo pegando fogo, ela, meu Deus, o que fizeram com você, meu filho? Hoje ela está lá em Rio Preto assistindo o culto. Irmãos, mais de 90% da minha família se converteu. Só falta 2 tios meus ainda para se converter, mas a grande maioria. O primeiro milagre que eu experimentei de cura foi numa tia minha, chagas no coração, desenganada pelo médico. O médico falou, olha só, ela tem 60 dias de vida, aproveita porque não tem mais o que fazer. Nós oramos com ela, irmãos,
E ela está viva até hoje. E detalhe, convertida, cheia do Espírito Santo de Deus. Ganhei meu avô para Jesus, irmãos. Se você não conhece uma pessoa rústica, era o meu avô. O meu avô era um rústico exagerado. Pensa num trem que não tinha conserto com o meu avô, irmãos. Mas o meu testemunho ganhou meu avô para Jesus. Sabe, mas eu me converti, irmãos. Eu batia de frente, eu não negociava. A palavra dele permanecia em mim e eu permanecia nele. Embora eu não tinha mais aceitação na minha família. Hoje não, hoje é diferente, amém? Hoje ficou fácil. A grande maioria é crente. Ficou fácil. Terminando, verso 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Diga: Deus me escolheu. Agora diga com fé: Deus me escolheu. Agora, Ele não apenas escolheu você, mas olha o que Ele fez: e vos designei para que vá e deis frutos, e os vossos frutos, ou o vosso fruto, permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vulo conceda. Você é alguém que Deus escolheu. Diga bem forte: Deus me escolheu. Diga outra vez: Deus me escolheu. Você tem certeza disso? Você tem certeza disso? Agora, às vezes há uma pergunta dentro de você que não se cala: pastor, para que Deus me escolheu? Para que você vá no nome dEle e dê fruto. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que prova a autenticidade, vou pegar o exemplo do Raul. O que prova a autenticidade de uma laranjeira? É o galho? É os espinhos? É a folha? Ou é o fruto? O fruto. O que prova a autenticidade de um abacateiro? É a árvore? É os galhos? É a folha? Ou é o fruto? O que diz, o que fala a respeito do abacateiro é o abacate. O que fala a respeito da laranjeira é a laranja. É o fruto que testifica, irmãos. Porque tem laranjeira boa, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Tem laranjeira ruim? Tem abacateiro bom? Tem abacateiro ruim? Tem. Tem crente bom? Tem crente ruim? Esse é o problema. E Deus está chamando você para ser um crente o quê? Meia boca? Ser um crente o quê? Autêntico. Diga: Deus me chamou para ser um crente autêntico. Esse testemunho eu posso contar que o Senhor já recolheu ela. Mas eu lembro uma vez, quando a nossa igreja era ali na 5, tinha uma senhora, uma irmã, que frequentava a nossa igreja, e ela morava na mesma avenida, só que no outro quarteirão, no meio do quarteirão. E ela tinha o costume de ficar no alpendre vendo o movimento. E às vezes eu passava lá para tomar um café com ela, fazer uma visita e tomar um café. E ela tinha um problema, ela fumava. E ela queria batizar, mas eu falei: como é que nós vamos batizar a senhora se a senhora ainda fuma? Vamos vencer isso. Ela: não, pastor, eu vou vencer. E depois de algum tempo ela chegou e falou: pastor, eu quero batizar. Eu falei: a senhora está pronta? Estou pronta.
Parou de fumar, parei de fumar. Então a senhora está pronta para o batismo. Marcamos o batismo, batizamos ela. Aí depois de um tempo, eu estava lá na igreja à tarde, me deu vontade de tomar café. Falei, eu vou na irmã, fazer uma visita e tomo café. Aí saí da igreja, era no outro quarteirão, na mesma avenida. Fui até a casa da irmã. Quando eu comecei a andar, eu vi ela debruçada no alpendre. Só que ela não me viu. E eu fui, sabe aquele passo de gato? Eu mudei, irmãos, não faço mais isso não. Quando eu fui chegando, eu falei, graça e paz. Ela catou o bicho aqui na mão assim. E dali a pouco, a lágrima desceu. Ela, que bobeira também. Nossa, você viu, né, pastor? Eu falei, vi. Que autenticidade. A quem nós queremos enganar, irmãos? Você pode esconder do pastor, você pode esconder dos irmãos aqui da igreja, mas de Deus você não esconde. Ele sabe quem você é. Ele sabe que tipo de fruto você está dando. Ele sabe se você realmente é autêntico ou não. A Bíblia diz que a palavra nem chegou na sua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Ele sonda e conhece os nossos pensamentos e sabe qual é a intenção do nosso coração. Então, irmãos, o chamado de Deus dessa noite para mim e para você é para sermos cristãos autênticos, verdadeiros, e para darmos frutos que vai testificar de mim e de você, porque é o fruto que fala da árvore. Irmãos, tinha uma árvore lá, tinha uma mangueira lá em Rio Preto, manga comum, aquela manga comum, mas uma manga doce, tão saborosa. Eu morei 6 anos em Rio Preto e por 6 anos eu testemunhava desse pé de manga, até o dia que ele me derrubou. Aí eu fiquei com raiva dele, não dei mais testemunho dele. Mas era uma manga doce, saborosa. Então a manga falava daquele pé de manga que estava num sítio isolado, longe, escondido, mas era um pé de manga que dava uma manga saborosa, e eu andava quilômetros para buscar essa manga. É isso que eu quero que você entenda. Os nossos frutos têm que testificar de mim e de você, ao ponto das pessoas se alimentar desse fruto e começar a falar de você. Não, fulano é uma pessoa genuína. Não, fulano é crente. Não, fulano é crente. Ontem, fazendo uma visita, e o irmão estava dando testemunho para mim, que um determinado empresário, muito rico, está fazendo negócio com ele, está trabalhando com ele, com esse empresário. Estão trabalhando junto em algumas coisas. E esse empresário estava numa festa, e ele falou, olha, o fulano está trabalhando comigo. Você sabia que o fulano é crente? Aí o outro, que crente o quê, rapaz? Vive bebendo. O cara vive bebendo, você que não sabe, o cara vive bebendo. Esse empresário, ele bateu a mão no balcão. Dele você não vai falar, porque eu conheço ele, e eu sei que ele não é o que você está falando. Eu conheço ele não é o que você está falando. Aí o cara, não é o quê? Aqui em casa tem câmera. Puxa as câmeras, você vê, naquela festa que nós deu, vai mostrar ele bebendo aqui, ó. Ele falou, pode puxar nas câmeras, e se aparecer ele bebendo, aquela propriedade tal, eu dou ela para você. Olha, irmãos, sabe o que o cara fez? O cara correu lá na câmera para puxar, e quando puxou lá, viu a imagem dele tomando Coca-Cola.
O empresário falou assim: agora você vai ser homem. Pega o telefone e liga para ele e pede perdão para ele. Não, mas ele não sabe, mas pede perdão porque eu vou falar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Como eu disse de manhã, irmãos, não é indireta, é direta. Se você tem bebido, está na hora de você pôr a mão na consciência. Se você tem vivido um evangelho mais ou menos, está na hora de você se posicionar. Não dá para ser cristão meia boca, irmãos. Não dá para ser uma laranja azeda. Não dá para continuar vindo na igreja e vivendo uma vida de pecado. Não dá. Entenda, quem vive no pecado, está claro que você não está ligado ainda nele. Não há comunhão, não há ligamento, porque a pessoa que está em Jesus, a primeira coisa que ela faz é abandonar o pecado. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas não é o que a gente tem visto. Vira e mexe são os maus testemunhos. Pastor, sabe o fulano? Sei. Eu estou crente que eu vou escutar um bom testemunho. Estava bebendo. Sabe o ciclano, pastor? Sei. Estava fumando. Sabe fulano, pastor? Sei. Está enroscado com uma mulher lá assim, assim, assim. Sabe a fulana de tal, pastor? Sei. Agora vai vir um bom testemunho. Não, pastor, você não sabe o que está acontecendo. Nós estamos difamando o nome de Jesus, irmãos. E aqui o Senhor está dizendo que esse ramo Ele vai cortar, Ele vai lançar fora. O Evangelho é sério, irmãos. Não há comunhão entre luz e trevas. Se você entregou tua vida para Jesus, você tem um chamado. O Senhor disse: eu vos escolhi e vos designei para que vá e dê fruto, dê bom testemunho. Você viu quantas vezes a palavra permanecer é usada aqui? Depois você pode pegar lá e contar na sua Bíblia. Ela é mencionada 12 vezes. Por 12 vezes Jesus usou essa palavra permanecer. Fala assim para mim, pastor. Fala, gente, fala, pastor. O que isso quer dizer? Que quem permanece governa. Diga: quem permanece governa. Diga outra vez: quem permanece governa. Porque 12 é número de governo. Quem permanece governa. Então Deus está tirando você da posição de ser governado para governar. Você precisa entender, você não foi chamado para ser dominado, você foi chamado para dominar. Mas escute, não é dominar sobre pessoas, que isso tem um nome, isso é manipulação. Nem Deus faz isso, nem Deus manipula você. Mas nós fomos chamados para dominar sobre as circunstâncias. A circunstância não pode dominar você, mas você, se você permanecer, você vai dominar sobre as circunstâncias. Não há circunstância nessa terra que vá dominar a sua vida. Mas nós fomos chamados para governar. Você foi chamado para governar. Mas se você não permanecer, não tem como você governar. Por isso que eu falei, se você entender a palavra de hoje, se você entender o teu propósito, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu sei que é uma palavra dura. Eu sei que eu tive que lutar. A palavra de manhã foi outra, né? Não foi? Foi outra. E eu vim aqui pronto. Está de boa, eu vou ministrar aquela palavra lá e ó,
foi bênção. Mas cheguei aqui, o Espírito Santo, não. Nessa não. Não é isso que eu quero falar agora, não. Há pessoas aqui que precisam aprender a permanecer. Porque Deus quer colocar você numa posição de governo. Deus quer colocar você numa condição de governo. Mas para isso acontecer, você precisa permanecer. Fica de pé, por favor.